Boa, caríssimos. Aqui está a resolução do exame de Biologia da UP 2023. Questão 1. As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelos característicos. Nas linhas abaixo, marca a estrutura ou o organelo comum às células animais e vegetais. O organelo comum às células animais e vegetais é a membrana plasmática, pois todas as células, falamos das células animais, assim como as células vegetais, apresentam essa membrana plasmática. A membrana plasmática tem como função de selecionar substâncias que entram na célula. Por isso que se diz que a membrana plasmática é semipermeável. Número 2. Dada a afirmação, células que possuem uma organização estrutural simples, membrana plasmática, em alguns casos com invaginações, mesossomas, organelos desprovidos de membranas, apresentam os seres que apresentam mesossomas são as bactérias, não é? Então, desde já entramos em seres procariontes. Então, as células procariontes fazem parte, são as células das bactérias. Vou ver aqui no comentário. O mesossoma ou mesossoma é uma invaginação da membrana plasmática para o interior do citoplasma. Encontra-se em alguns tipos de bactéria. Alternativa B, certa. 3. Na célula, a maior produção de ATP ocorre normalmente na mitocôndria. Na mitocôndria, nós sabemos que o processo da respiração celular tem como a produção de energia final 38 moléculas de ATP, adenosina trisfosfato. A seguir, número 4, não 20. A alternativa agora está 3 é D. Número 4. O organelo celular, cujas funções são cumulativamente a transferir a síntese de proteína, no metabolismo de lípido, na desintoxicação da célula, na segregação e acumulação de substâncias. É a alternativa correta, núcleo. Por que o núcleo? Nós sabemos que o núcleo é ele que coordena todas as atividades da célula. Então, todos os organelos celulares são dirigidos pelo núcleo, não é? Qual a função da organela? Quando é que deve atuar essa determinada função? Todas essas funções são determinadas pelo núcleo. Por que o núcleo? Porque o núcleo nós encontramos o DNA, não é? O DNA comanda tudo. A seguir, 5. Quais foram os cientistas que confirmaram a teoria celular? Acredito que a maioria que acertou é o Matthias Sladen e o Theodor Schwann. Alternativa A. A seguir, 6. Se um segmento de DNA for representado por 5 linhas, citosina, adenina, timina, adenina, citosina, 3 linhas. A cadeia complementar será. Antes de responder aqui, gostaria de dizer que a molécula DNA, o seu pareamento
é antiparalelo. Isso quer dizer, onde começa uma molécula de DNA, parece com o final, o começo de uma molécula de DNA parece com o final da outra molécula de DNA. Então, aqui o pareamento seria de 5 linhas para uma outra molécula de DNA, começa por 3 linhas. Eu quero dizer, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Eu quero dizer 3 linhas até 5 linhas. De 3 linhas temos a citosina, parece com a guanina, adenina com adenina, adenina com adenina, adenina com adenina e adenina com adenina e por fim a citosina com a guanina. E por fim termina também com 5 linhas e lá por 3 linhas. Não é? 7. A estrutura celular representada no desenho ao lado é complexo de Golgi. Acredito que a maioria aqui respondeu a alternativa corretíssima. A seguir, 8. Se submetermos uma molécula proteica à hidrólise, o produto obtido será... Antes de responder essa questão, tem que saber como que ocorre a hidrólise de proteína, ou seja, quais são as estruturas ou quais são as macromoléculas, as micromoléculas que compõem as proteínas. Então, antes de mais, dizer que as proteínas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos podem serem divididos em pequenas moléculas, como sendo os polipeptídeos, não é? Ligação peptídica aí que vai formar aminoácidos. Então, dizer que aqui a alternativa correta é aminoácidos, porque a hidrólise de proteína dá origem a aminoácidos. A alternativa correta aqui é exatamente essa mesma, a D. 9. Uma das importantes funções que os lípidos têm nos seres vivos é... A alternativa correta é C. Servir como fonte de reserva energética dos seres vivos. Não é? Vamos ver algum outro comentário. E também tem como função ser isolante, que garante a condução do impulso nervoso, protege contra a perda de calor, protege contra choques mecânicos. A seguir, entramos já na genética. O indivíduo do grupo sanguíneo AB pode receber sangue do indivíduo do grupo sanguíneo B e O. Por quê? Porque B pode receber do B e também pode receber do doador universal, que é O. E B não pode receber do A, não é? É basicamente isso. Alternativa C. 11. Continuando, 11. A ausência de chifres em bovinos é condicionada pelo alelo dominante e a presença dos chifres pelo alelo recessivo minúsculo. No acasalamento de animais mochos sem chifres e heterozigóticos, espera-se que a percentagem de descendentes mochos seja
Aqui é o seguinte, é só fazerem o cruzamento de heterozigótico do indivíduo. Aqui dizem que é um indivíduo, por exemplo, vamos ligar que seja maiúsculo, né? E minúsculo, desses indivíduos, não é? Aqui, no cruzamento desses dois indivíduos, vamos ter 75% de indivíduos mochos e 25% de indivíduos com chifres. É só fazer esse cruzamento, um cruzamento básico no quadro do Punnett, né? Eu vou tentar fazer aqui, vou ter, não sei se o espaço vai caber, né? Não sei se o espaço vai caber, vamos tentar fazer aqui. Então, ele com este aqui. Muito bem. A seguir, vamos tentar ver uma outra margem. Vamos tentar ver uma outra margem. E por fim, o mesmo com este aqui. A carga está bem. Nós vamos terminar assim mais. Conforme vê, aqui temos 25%, 25%, 25%. Temos 75% de indivíduos mochos. Por quê? Porque o M maiúsculo é dominante e ele informa, né? Tem como fenótipo a ausência de chifres, né? Ele é dominante na ausência de chifres, não é? E a presença de chifre temos o... Então, aqui eu fiz uma mudança, né? Coloquei M maiúsculo, não é? Então tem que ser a outra letra, né? Esta que vem na questão do ensaio, mas por mim não muda nada, é só trocar as letras. O importante é o resultado final. Então vamos lá, terminamos isto, voltamos aqui. O resultado final é aquele que eu já havia dito, de 75%. É só depois colocarem a proporção fenotípica, não é? A seguir, exercício 12, ainda não terminei isto, ok? O 12 diz assim: cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação de gametas. Mendel, ao enunciar essa lei, admitia, embora sem conhecer, a existência das seguintes estruturas e processo celular, respectivamente. Então, Mendel, quando iniciou a lei dos fatores adquiridos, ou seja, sim, ele não conhecia os genes, não é? Nem da meiose. Mas ele explicou bem acerca das heranças de características adquiridas, não é? Os cruzamentos de Mendel foram e são um sucesso. A genética agradece esses feitos de Mendel. Até hoje nós usamos, mesmo para poder vos explicar acerca da questão 11, tive que usar os conhecimentos de Mendel, não as proporções fenotípicas, não é? Então a alternativa agora até aqui é A. 13. Vamos lá, continuando 13. Dois grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes foram colocados em ambientes diferentes, um no claro e o outro no escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, o que significa que
Os dois grupos apresentavam, a alternativa correta é o mesmo genótipo e fenótipos diferentes. Por que fenótipos diferentes? É assim, o gene se expressa de forma diferente em cada ambiente, não é? É isso. Por isso que essas plantas que foram colocadas em ambientes diferentes tiveram um fenótipo diferente. É mesmo que ter uma cópia de um indivíduo, ele colocar, por exemplo, numa zona com muito calor e deixar a cópia daquele indivíduo numa zona com muito frio. Aí vamos ver que o fenótipo desse mesmo indivíduo vai ser diferente, não é? Lá pode estar claro, lá pode estar escuro. Por quê? Porque lá está a queimar com calor e lá está numa temperatura muito baixa, né? Então, é mais ou menos isso. O gene se expressa de uma forma diferente em determinado ambiente. Então, a expressão do gene é que dita o fenótipo, não é? A seguir, 15. É 15, não é? Não, 14. Um dos conceitos chaves de genética é o termo homozigótico. Este conceito refere-se o homozigótico refere-se ao alelo, não é? Refere-se ao alelo. Então a alternativa correta é C. A seguir, 15. Durante o processo de meiose, a troca de genes entre cromossomas resulta na formação. É isso, não é? Exatamente. Resulta na formação de descendentes idênticos. Claro que não é. Não é. Vamos ler bem. Durante o processo de meiose, a troca de genes entre cromossomas resulta na variação dentro da espécie. Essa que é a alternativa correta. Porque a meiose dita a variabilidade genética. Só se falasse da mitose. Na mitose não há variabilidade genética. Não é? Não há crossing over. Enquanto na meiose, onde ocorre a crossing over, que vai ditar a variabilidade genética. 16. O transporte ativo de moléculas de fora para dentro da célula através da membrana requer o gasto de energia. Até já disse o transporte ativo. Se fosse passivo, não ia precisar de gasto de energia, mas o ativo requer gasto de energia. Moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Não. Que temos como comentar. O transporte ativo é um tipo de transporte de substâncias através da membrana plasmática que se caracteriza pelo gasto de energia, como havia dito. Nele, diferentemente do transporte passivo, observa-se uma movimentação do soluto contra os seus gradientes de concentração. A bomba de sódio e potássio é um caso de transporte ativo e que ATP fornece a energia necessária para o bombeamento dos íons sódio e potássio. Continuado, 17. Qual das seguintes afirmações relativas ao ATP é correta? A alternativa correta aqui é ATP é um nucleotídeo produtor de energia. Correto. Continuado, 18. Na respiração celular, o oxigênio intervém. Onde intervém o oxigênio? O oxigênio intervém somente no ciclo de Krebs.
É isso. Vale destacar, no entanto, que a glicose é uma fase anaeróbica, uma vez que não depende do oxigênio. Nos seres eucariontes, a glicose ocorre no citosol. Citosol onde? Dentro da célula. E as outras etapas ocorrem em uma organela denominada mitocôndria. Então, a fosforilação, o ciclo de Krebs ocorre na mitocôndria. Então, ocorre com a presença de oxigênio, excepto a glicose. Então, aqui é somente o ciclo de Krebs. Essa é a resposta correta. 19. Nas plantas, os fatores mais importantes para a realização da fotossíntese é. A alternativa correta aqui é exatamente B. Luz, dióxido de carbono e água. Todavia, salienta-se que os principais fatores ambientais que afetam a fotossíntese são a luz, concentração de dióxido de carbono e a temperatura. Também a disponibilidade de água e a de nutrientes são fatores importantes, não é? Não é somente a água, mas também se forem colocar nutrientes, fazem parte, né? A seguir, 20. O transporte de água e de solutos no interior da planta através de vasos condutores foi uma condição essencial para a colonização do meio terrestre. Escolhe o nome das duas forças físicas responsáveis pela manutenção de uma coluna contínua de água ao longo de um elemento de vaso. Temos a adesão e a coesão. Por que a adesão e a coesão? Porque as moléculas de águas aderem-se umas a uma das outras. Por isso que quando nós vimos uma gotícula, uma gota de água, ela nunca se desprende, às vezes, não é? Fica ali. Então, podemos ver aqui como um dos comentários, isso é 20, que diz: a coesão. As moléculas de água estão unidas através das pontes de hidrogênio. É isso. Essa união entre as moléculas é chamada de coesão. A coesão é a capacidade que uma substância tem de permanecer unida, resistindo à separação. Podemos observar essa coesão em uma gota de água sobre uma superfície, formando uma espécie de película resistente, pois as moléculas estão fortemente aderidas umas às outras. Já na adesão, além das forças de coesão, a água também pode se aderir a outras moléculas. Isso pode ocorrer graças à sua polaridade. A água tende a atrair e ser atraída por outras moléculas polares. Então, aquela base da química, molares, polares com polares, apolares com apolares. Essa atração entre as moléculas de água e outras moléculas polares é chamada de adesão. A molécula de água não se ligam com moléculas apolares, ou seja, não há adesão. Continuando, 21. Plantando-se
uma plantinha no ambiente escuro provido de uma abertura de modo a permitir uma iluminação unilateral, verifica-se que a plantinha cresce inclinando-se em direção à fonte luminosa. Tal curvatura é explicado pelo fenômeno de fototropismo, não é? Alternativa B. Fototropismo. O que é fototropismo? Fototropismo é um crescimento orientado da planta em resposta a um estímulo, não é? Esse estímulo é a luz. Esse crescimento é garantido graças à ação da auxina. Então, a auxina intervém no fototropismo. As plantas possuem capacidade de crescer em direção a um dado estímulo. As plantas possuem capacidade de crescer em direção a um dado estímulo. Repetir. Isso já não interessa. A alternativa correta, não é? É isso mesmo, B. 22. Quando se retira um anel de casca de caule de uma planta, provoca-se a interrupção de condução de seiva. Qual é essa seiva? Elaborada em direção à raiz. Por quê? Porque aí nós estamos a interromper a condução da seiva elaborada. Por que a seiva elaborada? Porque a seiva elaborada ela é percorrida nos vasos fluemáticos. O fluema é que traz a seiva elaborada, enquanto que o xilema, que está no meio da raiz, sim, ele leva consigo a seiva, não é nesse caso, os compostos inorgânicos. Continuado, já temos aqui a resposta correta, que é a seiva elaborada. Mais 22. 23. Na figura ilustrada, observa-se o fototropismo do caule e o seu desenvolvimento depende da concentração de ácido indoloacético em regiões específicas do vegetal. Em relação à concentração do ácido indoloacético para o crescimento deste vegetal, é correto afirmar que a concentração do ácido indoloacético é maior no lado 1. Por quê? Não é? A região 1, o que provoca maior elongação da célula desse lado. O ácido indolacético é uma auxina, um hormônio de crescimento que promove o alongamento celular diferencial e funciona como regulador do crescimento de vegetais. O ácido indolacético produz as gemas apicais, gemas laterais, ápice das raízes e frutos e folhas jovens. Outros efeitos que são causados pelo ácido indolacético é a formação de raízes secundárias, floração dos abacaxis e formação de frutos paternocárpicos. São frutos sem sementes. A seguir, 24. A traço é um fenômeno vegetal que estimula o alongamento celular e da raiz, atua no traço e no geotropismo e no desenvolvimento de traço. A alternativa correta é B. A auxina traço é um hormônio vegetal que estimula o alongamento celular
do caule e da raiz atua no fototropismo e geotropismo e no desenvolvimento de frutos. Isso já havia dito, não é? Já havia dito. Continuado 25, a glicose é a principal fonte. A seguir, é a principal fonte de energia para a maioria das células. Para se manter um equilíbrio nos níveis de glicemia, participam duas hormonas antagônicas, uma que baixa, outra que eleva o teor de glicose no sangue. Essas duas hormonas são, respectivamente, a insulina e glucagon. Continuando, 26, a região do trato intestinal responsável pela absorção dos nutrientes no homem é intestino delgado. Por que intestino delgado? O intestino delgado é uma importante porção do intestino do sistema digestório e onde grande parte da digestão acontece. Esse órgão apresenta incríveis 6 metros de comprimento, sendo dividido em 3 partes. O intestino delgado parte do duodeno, jejunum e íleo. Né? Parte do intestino delgado. Duodeno é a primeira opção do intestino e está conectado ao estômago, apesar de apresentar apenas 25 centímetros. É a região onde a maior parte da digestão acontece. No jejunum, essa porção possui aproximadamente 25 metros, 2,5 metros, e é a parte intermediária do intestino. Agora o íleo, última porção do intestino delgado, a qual se esvazia no intestino grosso, possui cerca de 3,5 metros de comprimento. No intestino são lançados o suco pancreático, o suco etérico e a bilis, uma substância sem enzimas. O suco pancreático, como o nome sugere, é produzido no pâncreas e possui algumas substâncias tais como tripsina, quimiotripsina, que estão relacionados com a quebra de proteína. Temos a amilase pancreática, relacionado com a quebra de polissacarídeos. Limpase pancreática responsável pela quebra dos lípidos. Isso tudo ocorre no intestino delgado. Dando continuidade, na número 27, qual é o tipo de respiração do animal representado pela figura ao lado? É a respiração branquial. Os insectos apresentam respiração não branquial, respiração tranquial, alternativa A. 28, eu tenho algum comentário aqui? Ok, aí está. 28. A libertação dos óvulos pelos ovários chama-se ovulação. 29. No esquema abaixo, refere-se ao sistema circulatório humano. As letras A e B podem ser substituídas respectivamente por a alternativa correta é C, coração e pulmões. Por que coração e pulmões? Aqui seria os pulmões, de onde sangue é oxigenado
e vem para este lado. E daqui vai ser bombeado onde? No coração e passa para as outras partes do corpo, onde vai ocorrer nos capilares troca ou a hematose, troca de gases, e de novo passará para os pulmões, onde será oxigenado, e de lá passará de novo para o coração, vai ser bombeado para as outras partes do corpo, não é? Assim sucessivamente. Continuado. 30. No sistema reprodutor masculino, a produção de espermatozoides ocorre nos testículos. Mas vamos lá bem. A espermatogênese é um processo no qual ocorre a formação dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides. Esse processo se dá no interior das glândulas sexuais ou gônadas, que no sexo masculino são os testículos. Esse processo ocorre da puberdade até o fim da vida do indivíduo. Aqui tem um aspecto muito importante. Após a produção, os espermatozoides são estocados em um conjunto de canais tortuosos e muito finos, localizados atrás dos testículos, chamados epidídimo. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo. Sempre as questões são basicamente onde é produzido, onde é armazenado, não é? A seguir, 31. O filtrado glomerular percorrerá sequencialmente no néfron os seguintes componentes. Alternativa correta é A: cápsula de Bowman, tubo proximal, asa de Henle, tubo distal e tubo coletor. A seguir, 32. Nos crustáceos, as excreções são eliminadas pelos glândulas verdes. As glândulas verdes responsáveis pelas excreções nos crustáceos se localizam na cabeça do animal e são chamadas de glândulas verdes ou antenares. Essas glândulas retiram as excretas no sangue do animal e as eliminam através de poros que se localizam na base das antenas. Continuado. 33. A ectoderme é um folheto embrionário que origina epiderme e o sistema nervoso. A alternativa correta é D. Comentário. Folhetos embrionários ou folhetos germinativos, ectodermes, endoderme e mesoderme, são tipos de folhetos, são os 3 folhetos embrionários conhecidos. São chamados de células que dão origem aos órgãos e tecidos. Ectoderme é a camada das células que se localiza mais do exterior, não interior. Ela é responsável pela formação da epiderme e anexos epidérmicos, unhas, pelo. Do sistema nervoso e das cavidades temos boca, nariz e ânus. Tudo. Continuado. 34. Cérebro, cerebelo e bolo braquidiano são órgãos do... Acho que todos já sabem, não é? São órgãos do sistema nervoso central.
Portanto, cérebro, cerebelo e bulbo são órgãos do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é constituído por diversos órgãos atuando conjuntamente com o objetivo de controlar o organismo e coordenar as atividades corporais. Essa é a função. Continuado, as substâncias nitrogenadas excretadas pelos animais são denominadas excreções. É correto afirmar que a sequência de animais que excretam a amônia, a ureia e o ácido úrico são respectivamente. Nessa questão houve um problema aqui, porque é o seguinte, vamos lá comentar primeiro, só para ajudar-me aqui. Amônia é a base nitrogenada mais tóxica que os seres vivos liberam. De maneira geral, a maior parte é liberada por animais aquáticos e anfíbios. Então, a amônia é liberada por animais aquáticos e anfíbios. A ureia é a segunda base nitrogenada mais tóxica. Fica atrás da amônia. Por apresentar menor toxicidade, pode permanecer por mais tempo no corpo, embora não seja recomendado ficar segurando a ureia. Não é? Não chega a ser tão problemática a ureia nesse caso. Essa base nitrogenada é encontrada em seres humanos e em alguns tipos de mamíferos, como os macacos. Ácido úrico é a base nitrogenada menos tóxica. Outra característica relevante é que ela é quase insolúvel. Essa substância não fica dentro de água e é armazenada pelos organismos de répteis e aves. Ácido úrico é de aves, ureia é de mamíferos e amônia é de seres marinhos. Vamos lá dizer isso, né? Então, aqui dentro dessas alternativas, não encontrei uma alternativa que se adequa, não é, a esses conceitos. Porque logo diz pato. Pato não secreta amônia, mas sim o ácido úrico. Leão, sim, secreta ureia porque é um mamífero. E magumba secreta amônia. Então, essas alternativas não estão devidamente alinhadas com a afirmação. 36. Qual das afirmações abaixo relacionadas com as regras de nomenclatura biológica é incorreta? A alternativa correta é C. A alternativa incorreta neste caso é C, onde diz: o nome da categoria superior à espécie é binominal. Não. O nome da categoria superior à espécie é uninominal, que é o gênero, mas que tem como escrita inicial maiúscula, não é? Depois vem a espécie que tem escrita inicial minúscula, mas sim todos latinizados e em itálico. 37.
A malária em Moçambique é uma doença responsável pela mortalidade em quase todas as faixas etárias do homem. O parasita causador desta doença é, cientificamente, conhecido por Plasmodium falciparum. O parasita desenvolve a fase sexuada no homem. A seguir, 38. A sequência hierárquica das categorias taxonômicas é. São questões que repetem muito nos exames. A alternativa correta é C. Filo, classe, ordem, família, gênero. Não é? A seguir, se tivéssemos alternativas todas completas, seria a ordem, seria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas C também está correto porque só tiraram as partes iniciais e finais. 39. Vamos à questão 39, que diz assim: capim, musgo, pinheiro, feto, bolor podem ser, respectivamente, enquadrados nos seguintes grupos. 39, grupo, alternativa B: monocotiledônia, capim, briófita, musgo, gimnospermica, pinheiro, pteridófita, feto e fungo, o bolor. 40. O estágio esporófito do ciclo de vida das angiospermicas é onde? Resposta correta é B. Ocorre a formação de gâmeta. 41. Raiz, caule, flor, frutos e sementes estão presentes apenas nas angiospermicas. Então, são plantas com frutos, não é? Claro que apresentam flores completas. 42. Escolha a alternativa que melhor define os fósseis. A alternativa correta é C. Fósseis são restos ou vestígios de organismos que relatam a história da vida da Terra. 44. A maior sobrevivência dos indivíduos mais bem adaptados a um determinado ambiente em competição com os outros menos adaptados é explicado pelo fator evolutivo referente a C. Referente a. Essa questão tinha que ser a última, a penúltima neste caso. Saltei muito aqui. A alternativa a seguir depois de 41 é 42. São organismos que apresentam dependência de água para a fecundação, os seguintes: briófitas e pteridófitas. Alternativa D. 43. Escolha a alternativa que melhor define os fósseis. A alternativa correta é C. Fósseis são restos ou vestígios de organismos que relatam a história da vida na Terra. 44. Pela teoria de Oparin, os primeiros seres vivos que surgiram na Terra teriam sido organismos heterotróficos e anaeróbicos. Em 1931, Oparin lançou a ideia de que as moléculas orgânicas dos seres vivos teriam evoluído a partir
de organizações moleculares mais simples e ele acreditava na hipótese de evolução gradual dos sistemas químicos, também conhecido como teoria heterotrófica. Segundo essa teoria, na atmosfera da Terra primitiva não havia oxigênio. O oxigênio e nitrogênio, sendo o ar composto de gases como metano, amônia, hidrogênio e vapores de água. Não havendo oxigênio, não havia uma camada protetora do ozônio. E isso significava que, além da luz visível, a superfície do planeta era bombardeada por raios ultravioletas e a temperatura bastante elevada. Sob o efeito adicional de tempestades elétricas constantes, as moléculas mais simples teriam sofrido reações químicas e alcançado níveis de organização mais complexos, produzindo uma sopa nutritiva repleta de açúcares simples, aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos, para operarem assim que surgiu a vida. Esta qual era a questão exatamente? 44 era C, alternativa correta, né? 45. A maior sobrevivência dos indivíduos mais bem adaptados a um determinado ambiente em competição com os outros menos adaptados é explicado pelo fator evolutivo referente à seleção natural, alternativa D. 46. Ao observarmos o voo de uma ave e o voo de um inseto, podemos deduzir que as asas de cada um são utilizadas para o mesmo objetivo. Entretanto, a origem embriológica das asas de aves e de insetos é diferente. Essas características constituem exemplos de divergência, não, convergência evolutiva. A evolução convergente ou convergência evolutiva é o nome dado ao fenômeno evolutivo por meio do qual uma característica semelhante surge independentemente em duas espécies não relacionadas, ou seja, que não possuem um ancestral comum direto, de quem poderiam herdar tal característica. Características semelhantes resultam de convergência evolutiva. São chamadas de análogas ou homoplasias. Vamos continuando aqui. Questão 47. As alterações ambientais têm como consequência a perda de nutrientes no solo, como por exemplo as práticas de cultivo. Esta perda é reduzida com o plantio de leguminosas que auxiliam na fixação do nitrogênio no solo. Que tipo de interação entre as espécies está envolvida nessa relação? O tipo de relação aqui é mutualismo. E o porquê de ser mutualismo? A relação entre bactéria e rizóbios e leguminosas é outro exemplo de mutualismo trófico. Nesse caso, as bactérias disponibilizam nitrogênio para as leguminosas e as leguminosas oferecem às bactérias os nutrientes que obtêm da fotossíntese. Continuado, 48. Uma espécie de inseto
cujos machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de alimentar-se, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta de seiva das plantas. Nessas circunstâncias, podemos afirmar que ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat. O que quer dizer isso? Enquanto o habitat diz respeito ao local onde o organismo vive, o nicho ecológico relaciona-se com o modo de vida dessa espécie no ecossistema. Ao estudarmos um ser vivo, sempre nos preocupamos em conhecer o seu habitat e o seu nicho ecológico, o modo de vida desse organismo. Continuado, na penúltima questão, quase ao fim, as chamadas bactérias fixadoras das raízes de certas leguminosas são úteis na agricultura porque atuam sobre o solo, contribuindo para... Essa resposta já temos. Quando falava do mutualismo lá, falei um pouco acerca disso. Atua, qual é a questão? Enriquecer com sais nitrogenados. Essa é a resposta, né? Enriquece o solo com sais nitrogenados. Nitrogênio. Última questão. O efeito estufa, caracterizado pelo aumento da temperatura na Terra, é resultante da... Esta é uma oferta da redução da camada do ozono que envolve a atmosfera. A alternativa correta é C.